Boa noite, pessoal. Aqui é Patrick Luiz falando do portal Avisei pro Mundo que Somos. Puto com essa declaração que esse imprestável, que esse cretino desse presidente deu hoje. Um repórter, vou colocar aí para vocês verem e volto na sequência. A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil, E daí? o Brasil não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro? Eu sou vai apresentar o ministro que apresenta. Os números, cita os números. O ministro que apresenta. Cita os Certo? números. Ele pegou o ministério andando, né? As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há 2 semanas. A princípio. É que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Então foi essa declaração que ele deu. É óbvio que você não espera isso de um chefe de Estado, mas não me assusta. Apesar de eu ficar puto, apesar de eu ficar indignado, apesar de eu ter que ficar falando baixo aqui, mais puto que eu esteja, porque tem vizinho aqui que ele, na hora dessa já foi dormir, mas essa desgraça que foi colocada na presidência do Brasil, não me espanta ele fazer um tipo de coisa dessa. Eu não consigo, eu não consigo mais ficar espantado, porque o Bolsonaro ele é um resultado. Ele não é uma coisa que chegou ali por acaso. Né? O Bolsonaro, eu ainda vou fazer vídeos aqui sobre isso, explicando melhor, mas o Bolsonaro ele é o resultado de anos de falta de educação, de anos de sabotagem da educação pública, de anos de um ensino público sem filosofia nas escolas, sem pensamento crítico. Cresce essa massa de gente ignorante que não consegue ter o mínimo, não consegue ter um mínimo de raciocínio lógico, que não consegue decifrar os fatos por um simples fator de eliminação, de lógica mesmo, de olhar uma coisa e falar, peraí, mas isso aqui não tem lógica. Né? E aí você tem essa massa de gente ignorante, eles são tão burros. E eu vi falando isso, o Bolsonaro ter falado o que ele falou hoje, não é porque ele é sociopata, porque ele é louco, para com isso, ele não é isso, o Bolsonaro ele é burro, o Bolsonaro ele é pouca coisa, ele é minúsculo, ele não é do tamanho de um presidente de um país continental desse. Eu tô gaguejando de raiva, tá? Ele não tem condição de ser nada, ele é um miliciano, ele é um batedor de carteira, você tá entendendo? Ele é um lixo. Ele é resultado de tudo que essa elite plantou na nossa sociedade. Você está entendendo? A sabotagem do ensino público, a expropriação do trabalhador, a expropriação contínua do trabalhador, de tirar tudo que ele tem, de não dar nada a ele, de renegar os outros 388 anos de escravidão. Ele é resultado disso tudo. Essa imensa desigualdade que a gente tem no país. Não tem condição, não tinha como dar outra coisa. Você está entendendo? E isso tudo com o aval de uma esquerda que, quando chega ao poder, virou a direita. Fez tudo o que falava contra a direita. Cometeu todos os crimes de corrupção de uma forma piorada do que a direita fez. E aí colocaram esse lixo que conseguiu capilarizar todo esse ódio que criaram contra esses moinhos de vento que foram criados. Porque quando você tem uma massa de gente que não teve acesso a estudo, que não teve acesso a pensamento crítico, ficam sujeitos a esse tipo de coisa, acreditar em comunismo, acreditar que o comunismo está até hoje, acreditar em uma madeira de piroca, acreditar em kit gay. E não adianta criticar essas pessoas, falar que o brasileiro é tudo burro. Porque sabe qual que é o maior problema disso? É que eles, primeiro que eles não têm culpa disso. Segundo, que quando quem teve lá em cima e falou que era da esquerda, não fez muito para melhorar isso, a não ser empurrar um bando de gente semi-analfabeta para a universidade. A verdade é essa, um bando de analfabeto funcional foi empurrado para dentro das faculdades e nunca se viu na história do Brasil um bando de uma esquina sendo aberta igual na época do Radar e do PT.
Educação básica não foi prioridade na época do PT. Não que 13 anos mudariam 500 anos de história, não. Mas também não fizemos. Quando houve oportunidade, a gente se tornou parte da elite. A gente não, o PT. O PT que consigo levou toda a bandeira da esquerda junto. E aí não entendem por que as pessoas não escutam mais a esquerda. A esquerda não consegue chamar mais gente para a rua. Lógico que não. A rua é de quem é oposição. Uma vez que você ficou do lado uma vez que você virou situação e ficou do lado da elite opressora, a rua não é mais o seu lugar. É muito simples saber por que 2013 rejeitou todos os partidos. Por que em 2013 nenhum partido de esquerda conseguiu capilarizar aquele movimento e andar junto com ele. Porque todos os partidos de esquerda estavam preocupados em defender o PT ou ser base do PT. Que virou um partido de situação que fazia o jogo da elite. E que sufocava e pisava na cabeça do povo. Quem é que se esqueceu dos Guarani Kaiowás? A matança de índio que teve no governo do PT. Ah, você está desviando. Você estava falando do Bolsonaro, está falando do PT, eu estou falando da nossa culpa também. Eu não horrorizo, por isso que eu não horrorizo com o Bolsonaro. Eu fico puto, eu fico até perdendo o ar, porque, assim, por mais que Bolsonaro seja burro, seja essa coisa grotesca, esse chefe de gabinete de milícia, essa coisa, sabe, rasteira, ele não tem nem a compostura de ter o respeito com as famílias, sabe, de virar, ele não tem berço. Ele, ao menos virar e falar assim, não, eu vi os números, eu sei que está alto, por isso que eu coloquei um outro ministro, porque eu confio mais que o outro que eu tirei, que falasse outra bobagem numa hora dessa. Que isso por si só já seria uma bobagem, mas que falasse uma bobagem menor. Não, ele não é capaz, ele afronta. Ele afronta, sabe por quê? Porque ele não aguenta mais ser presidente. Ele não é do tamanho da presidência. Entendeu? Para um monte de gente que estava aí sem entender porque um monte de gente que eu estou vendo da esquerda falando que eles estão tentando dar um golpe, por isso que ele está querendo provocar o impeachment. Não, ele quer impeachment porque ele quer sair mesmo dali. Porque ele ficou muito em evidência. A família dele está sendo investigada de todas as partes. Ele quer voltar para o gabinetezinho dele de deputado inoperante, insuficiente, de deputado medíocre que ele é medíocre, ele é rastaquera, ele é pequeno. Ele não é para a presidência, ele não aguenta mais essa cobrança na cabeça dele. É por isso que ele dá essas respostas. Ele não suporta mais a elite cobrando um monte de coisa nele. Olha o tanto de gente que o Bolsonaro elegeu com ele. Olha todo o financiamento que houve em volta dele. Sabe? Então, assim, ele é isso. O Bolsonaro ele já está explicado. Ele quer impeachment porque ele não aguenta aquilo lá mais. Porque aí, se ele sofre impeachment, ele sai falando que ele foi sabotado, que tiraram ele do governo e ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, salvar o Brasil. Diante dessa pandemia, não existe liberalismo. Liberalismo acabou. Não foi aqui no Brasil, acabou no mundo todo. Não existe. Ele não consegue fazer mais. Entendeu? O Brasil está caminhando para ser o novo epicentro mundial da epidemia. Isso aqui vai ser um caos completo. Entendeu? Então não me choca ele falar isso, porque ele está pouco se lixando para isso. Se vocês não conseguirem entender isso, é porque vocês têm que entender. Ele não quer mais a presidência, ele está cansado. Ele não suporta esse tanto de cobrança. Ele não tem cérebro para suportar esse tanto de cobrança. O negócio dele é rachar dinheiro, é funcionário fantasma, é milícia, é área de atuação de milícia, é quem me dará. Ele gosta de fazer escritóriozinho do crime, é coisa bem de ganguezinha mesmo. Não é coisa, sabe, coisa de lava-jato igual o PT, não. Sofisticada, não. Ele é muito burro para isso. Isso que vocês entenderam ainda. Então já passou da hora de dar impeachment nesse cara. Tem que ser impeachment para ontem. Eu mesmo, no início aqui em outros vídeos, eu falava que eu era contra impeachment. Eu já não sou mais, porque tem que ter um limite. A sociedade tem que mostrar
tem que dar um sinal para todo mundo, não só para ele, mas para o restante da sociedade civil, que no Brasil as coisas têm que ter um limite, não é possível. Uma pessoa, um monte de família, de gente morto. A resposta que o cara dá é: e daí para essas pessoas? Isso é o fim do mundo, isso é o fim do país. Está arrebentando com o país, com o emprego de todo mundo. Além da pandemia, ele está terminando de arrebentar com a economia. Isso não é declaração que um presidente dá, pelo amor de Deus. Alguém tem que tirar esse cara daí. Na minha opinião, tinha que ser votado uma licença. E parece que tem como. Ser votado uma licença na Câmara dos Deputados e no Senado e afastar ele o mais rápido possível. Sabe? E para completar a minha puteza que eu fico vendo com isso tudo que está acontecendo, eu ainda tenho que lidar com gente de esquerda, fazer uns comentários em grupos de internet que são assim, é coisa da ordem do inacreditável. É coisa de se olhar, você fala assim, qual que é a diferença dessa pessoa para um imbecil qualquer de direita? Eu estou vendo gente de esquerda fazendo sabe o quê? Contestando que dia que a curva que nós vamos entrar no pico da curva. Mas não é gente perguntando assim, mas essa curva não entra por uma dúvida, não. Porque a pessoa não sabe, não. Porque não saber, tudo bem. É gente contestando mesmo. Como se a gente estivesse sendo enganado. Meu amigo, se a gente está fazendo confinamento é para achatar a curva. Se está achatando a curva, vai demorar mais, entra no pico. A data vai só indo para frente, mas vai ter o pico. Agora, quanto menos gente infectar, mais vai demorar para entrar o pico. Tem gente de esquerda que não está entendendo isso. Por causa disso, a pessoa está trucando o confinamento. Pior. Gente de esquerda que eu vejo na internet que é seguido por um monte de gente, que fica gente o tempo todo copiando artigo do cara e colando na timeline, que não é capaz de entender um texto. Eu fui fazer um comentário numa publicação de um colega, a gente discutindo sobre a questão do Covid, ele achando que a pandemia, que estão fazendo um absurdo com relação à pandemia, eu falando que não. Entra esse cara, o cara é cientista social. Porque esse colega tinha colocado uma postagem falando que uma mulher foi presa, botada no sanatório, porque ela estava fazendo negacionismo da pandemia. Estava saindo na rua e fazendo campanha falando que aquilo tudo era uma mentira. Isso foi na Alemanha. Aí eles foram prender ela, internar no hospital psiquiátrico. Tratar ela como se ela fosse doida. Eu sei que muita gente está ouvindo agora vai achar que é um absurdo, outros vão achar que nem assim foi tão exagerado. Tem gente que vai achar certo. Só que ninguém de vocês, e talvez não analisou o contexto até agora. E foi isso que eu coloquei na postagem. Que eles todos achando absurdo. Eu falei, gente, vocês têm que entender que ela está na Alemanha. A Alemanha é um país que vive até hoje com medo dessa questão do nacionalismo, desse povo muito radical. Na Copa do Mundo, as pessoas... você não via bandeira da Alemanha. A Angela Merkel tem um vídeo dela, que eles estavam, não sei aonde, em um lugar, aí o cara que estava do lado, que era do comitê da Alemanha lá, era alguma coisa, um secretário, alguma coisa estava junto com eles, ele foi pegar a bandeira e balançar, ela baixou a mão dele, eles não admitem gestos de nacionalismo. Não é que não admitem, mas eles não gostam, porque eles têm medo que volte a questão do nazismo. Então eu coloquei isso, eu falei assim, é um povo que tem medo de qualquer tipo de radicalismo. Talvez seja isso, talvez seja por esse contexto que ela foi presa no sanatório. Cara, a pergunta que o cara entrou fazendo, me perguntando, eu quase que não acreditei. E nós não estamos falando de direita chucra, de gente que não tem estudo, não. O cara é um cientista social. Dizem que é um cientista social.
vi colocando no Facebook dele que publicou artigo que não sei o que lá, e todo mundo comentando e papapá pra ele. O cara não tem a pachorra de virar e falar assim, o que tem a ver o nazismo com ela ser presa? Eu só virei para ele e falei, sua colega, se você não conseguir entender o contexto que eu coloquei, isso é um problema muito sério. Para completar, você acha que parou por aí? Não. Não parou por aí, não. Estou falando de um cientista social que não consegue ter a sensibilidade para entender o zeitgeist da Alemanha, que a Alemanha viveu na época de pós-segunda guerra e que existe lá até hoje. Estou falando de um cientista social. Não é qualquer pessoa, não. Não é uma pessoa que fez até o 6º ano e parou, não. Para completar, você está achando que parou por aí? Não. Ele ainda virou e falou assim, a gente sabe que a maioria das mortes nem está relacionada ao Covid-19, mas sobre comodidades que a pessoa já tinha. Olha o absurdo que essa pessoa falou. Quem não entendeu, eu vou explicar. Ele está querendo dizer que a pessoa... Eu sei que tem muita gente que entendeu, mas eu vou explicar que talvez tenha gente que não entenda, que eu converso para todo mundo. Ele está querendo dizer que a comorbidade... Muitas das pessoas que estão morrendo é porque a pessoa já tem alguma coisa. A pessoa é diabética, a pessoa é obesa. A obesidade, que é um problema que eu tenho hoje. Eu vou dizer, por que está morrendo tanta gente nos Estados Unidos? Você sabe por quê? Porque muito lá, o povo é muito obeso. E obeso não está sobrevivendo lá. Esse tanto de morte que está dado nos Estados Unidos se deve muito ao fato das pessoas já terem essa comorbidade, que é a obesidade. Mas ele afirmou, na resposta dele, que se sabe que muita gente está morrendo, não é nem por causa do Covid-19, é por causa da comorbidade que ela já carrega. Deu vontade de virar para ele e falar assim, é mesmo, tira o Covid-19, pergunta se as pessoas iam morrer agora. Tudo bem que a comorbidade, uma coisa é a comorbidade ser um fator que aumenta o risco de morte e de fato faz acontecer. Outra coisa é a comorbidade em si não matar a pessoa de uma hora para outra em 3 semanas, em 4 semanas. Que está matando é o Covid-19, que devido também ao fato da pessoa já ter uma comorbidade, ele consegue piorar muito o estado da pessoa e a pessoa morrer. Levando a pessoa à falência, levando o ser humano ao óbito. Então, na hora que eu escutei isso, eu vi... legal, né? Eu só virei para ele e falei assim, peraí, aí eu perguntei, que eu dei a chance dele retratar, eu perguntei para ele e falei assim, peraí, você está dizendo que as pessoas então estão morrendo, as pessoas que têm diabetes, que têm doença cardiovascular, que tem obesidade, estão morrendo, não é por causa do Covid-19, é por causa dessa comorbidade que elas têm. Eu estou te perguntando, porque se você está falando isso, você é burro ou você é muito canalha. Porque a única outra pessoa que eu vi falando sobre isso até agora foi o Augusto Nunes, que a gente não tem dúvida que é um canalha. Eu falei com ele, eu estou te dando escolha, ou talvez você não leu um pouco sobre o assunto e está ignorante sobre o assunto, ou você é canalha igual a ele. Então ele falou isso. E a gente está falando de gente estudada, cientista social. Essa esquerda, eu não consigo entender o que ela contrapõe à direita. Eu estou vendo gente de esquerda tratando de questão de conspiração, de Covid-19, de Bill Gates, Microsoft, de não sei quem. Meu, tá todo... O mundo inteiro está morrendo. O que isso vai resolver agora? Qual a solução que você vai trazer agora? Nenhuma. Está todo mundo morrendo e ponto. O vírus está no ar. Era hora de todo mundo da esquerda concentrar em protestar contra o governo e fazer eles sentarem dinheiro em instituições de pesquisa e no povo, para o povo ficar em casa. E não ficar contestando, fazendo coro junto da direita, se o confinamento está certo ou não. É óbvio que o confinamento está certo, meu Deus. Porque quando fala da esquerda, o que você já pensa? De pessoas que conseguem ler
pelo menos alguma coisa. Porque para você ficar pagando de inteligentão, chamando os outros de burro, pessoas que conseguem pelo menos pegar uns dados, um daqui, outro dali, outro colar, e juntar. E falar, não, peraí. Pega os países que abriram. A Suécia fez diferente da Noruega e da Dinamarca. Está explodindo de caso lá. Ah, mas tem tal país que começou a abrir o comércio. Tem um monte de fator que é diferente. A educação do povo é um povo que não se abraça. É um povo que não conversa cuspindo um no outro, igual a gente é caloroso, pá, bate na mão que tem todo. Às vezes não é muita gente por quilômetro quadrado. Tem um monte de fatores. Na escola, as crianças lá, talvez são 15 crianças por sala, não são 40 igual aqui. Tem inúmeros fatores. Subnotificação está a 1000 por hora aqui nesse país. Hoje mesmo, eu fiquei sabendo da pessoa próxima que morreu. Próximo, que é bairro São Gabriel, Belo Horizonte. Para quem não conhece, que é Belo Horizonte, Minas Gerais, bairro São Gabriel. Morreu como suspeita. Subnotificou. Não é só ela que morreu como suspeita, não. Morreu ela e a sogra dela. A sogra dela morreu há 3 dias, ela morreu hoje. Por isso que eu tô puto gravando esse vídeo aqui agora. Depois dessa coisa que ser inominável disso. Essa declaração assim, marginal, esse bandidinho de milícia. Entendeu? Esse repartidor de dinheirinho, de gabinete. Ser minúsculo. Nenhuma esquerda que fica fazendo coro com direita. Contestando confinamento. Meu Deus, é uma coisa fácil de se ver. É pegar dados e olhar. É óbvio que tem que ficar confinado. E o povo viajando. Que o universo, o paralelismo, as consequências, a loucura, o ópio, o cogumelo. E aí eu fico te perguntando, qual que é a diferença dessa esquerda para essa direita? Só me lembra o conceito de narcisismo das pequenas diferenças de Freud. Só reforça esse conceito. 2 grupos que são quase iguais, mas que se odeiam por pequeninas diferenças. Preguiça esse povo. Preguiça.